Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast. Olá a todos! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Crossovercast, o crossover de ideias da podosfera. E o assunto de hoje é serviços de streaming. Eu sou Léo Palmieri e estou sonhando com um dia que o streaming da DC chegue no Brasil. E para apresentar esse episódio, do núcleo do Crossovercast está ela, aquela que faz valer minha conta da Netflix, Andressa Palmieri. Olá! Vamos destrinchar esse assunto e ver se esse serviço irá dominar o planeta. E do outro lado da cidade, aquele que serra minha conta no Crunchyroll, Pedro Fusaro. Olá, galera, e tenho como meta zerar o Crunchyroll. E fechando nossa equipe do episódio de hoje, aquele que está pensando em um sistema de streaming direto de Marte para a Terra, Bruno Azevedo. Se você nos ouve através de um serviço de streaming, sinta a metalinguagem. Será que os serviços de streaming são bons? São ruins? Como eles funcionam? Tem coisa legal? Tem coisa ruim? Fique com a gente e descubra! Antes de mais nada, querido ouvinte, eu gostaria de convidar você a conhecer a nossa campanha no Catarse. Uma campanha para apoiar o Crossover Nerd. Atualmente, todos da equipe Crossover Nerd possuem empregos e se esforçam muito para que o conteúdo saia. Mas isso gera um custo para nós com hospedagem do site, edição do podcast e outras despesas relacionadas com a internet. Porque tudo é pago por nós, né? E é aí que a gente precisa de vocês, aqueles que gostam do nosso trabalho e conteúdo. Tá bom? Então, vocês acessem então catarse.me/crossovernerd ou direto do nosso site crossovernerd.com, vai estar o link do nosso programa, da nossa página no Catarse para vocês poderem acompanhar e, se vocês se sentirem confortáveis com isso, contribuir apoiando a gente, tá? Tem uma lista de recompensas para quem apoiar a gente no Catarse, tá bom? E seria um prazer ter vocês nos apoiando nessa nossa quest para conseguir tornar o Crossover Nerd o maior podcast do planeta. Ah, o streaming. O streaming tá na vida de todo mundo hoje, né? Hoje tem programa de streaming até da Globo com novela, tem para anime, tem serviços de streaming como Netflix hoje que tá na casa de pelo menos 80% dos brasileiros hoje em dia. Mas muitas pessoas perguntam o que é o streaming, né? O streaming nada mais é que a tecnologia de transmissão contínua, né, que serve para distribuir conteúdo digital, seja áudio ou seja vídeo. Ela se diferencia do download porque não precisa de baixar um arquivo e ocupar espaço no teu disco rígido, né? E, na verdade, ele faz um armazenamento temporário, né, tipo um buffer, e repassa os dados logo após recebê-los, né? E vocês, meus queridos amigos, vocês fazem uso de streaming. Todo mundo aqui conhece pelo menos um serviço de streaming, né? Assim como eu disse no início do podcast, minha esposa, né, assiste bastante Netflix, o Pedrinho serra a minha conta do Crunchyroll, né, Pedro? E o Bruno provavelmente deve fazer o uso de algum outro serviço de streaming. Como é que tá o serviço de streaming para vocês? Vocês acham que hoje tem uma utilidade bacana? Quem quer começar aí falando suas experiências com o serviço de streaming? Eu acho que o serviço de streaming veio uma forma de mudar a interação que nós temos com o mundo, e não só com a internet em si. Quem nunca, por exemplo, quando teve um professor que era mais ruim e quis ter uma experiência de um outro professor para entender melhor a matéria ou ver uma videoaula. Ou então poder ouvir quantas músicas quisesse sem precisar baixar nenhuma. E eu acho que o serviço de streaming é o melhor meio que nós temos para poder não só usar coisas limitadas sem ocupar espaço, para nós pelo menos, e também de nós melhorarmos nossas interações com o mundo, seja vendo uma videoaula, seja podendo ter mais acesso a séries, filmes e música ou animes. E eu acho que o streaming muda a nossa vida nela mesma e não só nossa experiência com a internet.
Eu vou ser bem sincero, o serviço de streaming para mim é bem relaxante tecnicamente, porque eu aproveito bastante, não sei quanto a vocês, mas os conteúdos que Leonardo, procuro com o streaming, né, eu não, tecnicamente eu não procuro nada assim muito diferente do que o entretenimento, né? O Pedro, a Andressa, procura alguma coisa diferente no serviço de streaming? Olha, eu uso bastante o serviço de streaming. Na verdade, para mim já é essencial. A gente não tem TV a cabo, não tem TV aberta praticamente, porque a gente está sem antena, e eu não sinto falta nenhuma. Para as crianças que a gente precisa usar, é que assim, tem uma diversidade muito grande de conteúdo, e isso, a facilidade de você poder acessar a hora que você quer, da onde você quiser, facilita muito o uso disso tudo, né? Não só da parte de, como a Netflix, da parte de vídeo, né? E como também a parte de áudio. Por exemplo, o Spotify, que até consome menos banda, então você consegue acessar um conteúdo maior sem gastar muito. A nova forma de consumir os produtos, mas também as suas limitações, né? Pela vantagem de se não ocupar espaço físico, você não tem mais a liberdade de, caso o programa que fornece o streaming acabar, você não vai ter mais o acesso às suas músicas favoritas, aos seus filmes, séries e animes. Então é uma faca de dois gumes. Tecnicamente é um aluguel, né? Você tá alugando o serviço e usufruindo do conteúdo dele. O dia que o servidor fechou, pronto, acabou. Não tem outra conversa, né? O serviço de streaming, ele tem assim como ele tem facilidade, ele tem particularidades, né? Para quem tem filhos, né, como eu e a Andressa, ele é muito mão na roda, assim como ela disse. Tem conteúdos assim diversificados assim, para crianças a idosos. Tem o que você assistir dependendo de qual for o segmento, tipo no Netflix, por exemplo, né? E quanto a outros tipos de mídia, vocês já assistiram, por exemplo, shows em serviço de streaming? Vocês já assistiram alguma vez? Show nunca, mas partidas esportivas, né, de basquete, futebol americano principalmente, que não passam na televisão, isso com certeza. Pois é, a NBA mesmo tem um serviço deles, né, on demand, né, que você assiste a partida no momento que ela tá acontecendo. Você consegue, é o olho da cara, tá? Já vamos avisar logo. É muito interessante, né? Vale lembrar aos queridos ouvintes que os serviços de streaming, né, para quem ainda não conhece ou já ouviu falar, os serviços de streaming são pagos, tá bom? Eles são pagos, não é que nem o YouTube que você entra lá, é tecnicamente uma rede social com vídeo onde que a pessoa faz blog. Não, você entra lá dentro, é como se você estivesse numa locadora virtual. Você entra lá dentro, você escolhe o conteúdo que você quer e você assiste. E quanto a shows, né, eu perguntei se algum de vocês tinha assistido, porque na Netflix tem uma seção de shows, né? Minha esposa já assistiu a Beyoncé, já assistiu a Shakira, e vou falar para vocês, é uma qualidade muito boa. Assim, se vocês tiverem uma conexão bacana, porque como é o serviço de streaming, ele vai se adaptando à sua conexão de internet. E o Pedro, como eu disse, né, gosta muito de assistir Crunchyroll, né, Pedro? Crunchyroll, para quem não sabe, é o serviço de streaming de animes. O que você pode falar sobre o Crunchyroll, por exemplo, Pedro, pra gente? Ele veio para mudar realmente o mercado brasileiro, que antigamente, da minha geração, quem assistia anime, ou devia fazer download de fansubs para conseguir acompanhar seus animes favoritos, e demorava mais que uma semana para você conseguir assistir o episódio daquele dia. E hoje em dia o Crunchyroll lança 1 hora depois que sai da TV japonesa. Então ele realmente mudou todo o paradigma de consumo. Aliás, né, Andressa, quando começou o Crunchyroll, a gente passava muita raiva, né, porque o Crunchyroll, ele não tinha a adaptação automática no começo dele com a rede que você tinha, né. Eu e minha esposa, a gente não tinha uma internet tão rápida no começo, mas o Crunchyroll, você só escolhia a velocidade que você queria. Aí o bonitão, não, eu quero assistir em Full HD. Aí eu colocava o Full HD lá e ficava demorando. E a gente passava uma raiva com isso no começo e não funcionava, né? Aí com o tempo, né, o Crunchyroll também foi se desenvolvendo, foi melhorando e tá exatamente assim, né?
passou no Japão, 1 hora depois já tá aqui no Brasil pra galera assistir. Mas já tá com legenda, Pedro? Sim, sim, sai legendado em várias línguas, e se caso algum ouvinte queira testar, tem um teste gratuito de 7 dias, ou 14, não lembro bem. E ele tem a versão gratuita, que tem anúncios durante o episódio, e a versão premium, que é a paga, e é isso. É isso aí, a Crunchyroll pagou o Pedro, tá? Pra explicar isso pra ele. Brincadeira, gente, mentira. Aí é o seguinte, com relação também a serviços de streaming, né? Igual o Bruno tinha comentado com relação aos esportes, né? Serviços de streaming hoje, eles estão em vários tipos de segmentos, né? Esses dias eu estava assistindo um seriado sobre carros, né? Também no Amazon Prime, né? No Prime Video, né? Que é o programa de streaming da Amazon, né? E eu gostaria de saber, por exemplo, Andressa, qual a experiência que você acha com relação à dublagem? Você acha que o trabalho que anda sendo feito pelos estúdios para soltar determinado conteúdo na Netflix tá bacana? Como é que você, como consumidora da Netflix, você já falou que é essencial para você, mas como é que você fala da qualidade? Você é satisfeita com qualquer conteúdo que você está consumindo na Netflix ou não? Olha, eu acho que a qualidade, eles estão investindo cada vez mais nisso, estão tendo produções muito boas. Tem alguns seriados que a dublagem fica meio esquisita, mas assim, é um ou outro, é bem pontual que eu tenha percebido. A maioria do serviço é muito boa. Quando eles fazem produção independente, os filmes que a Netflix tem lançado, tudo de alta, é uma alta qualidade, né? Eu acho que eles estão investindo pesado nesse setor de produção mesmo, não só a transmissão dos filmes de outras produtoras, mas de produzir os próprios filmes e seriados. Eu acho muito boa a qualidade, principalmente se você pensar no custo-benefício. Eu acho que essas produções que a Netflix está fazendo são muito bacanas porque elas atingem um grupo muito grande de pessoas. Tem muita diversidade, o pessoal tem série para todos os gostos, basicamente, né? Tipo o La Casa de Papel, né? Que falando uma recente aí. Acrescentando também, o que eu achei interessante nessas produções da Netflix é que ela começou, eu descobri o mundo cinematográfico ou de séries de outros países. Então, eu passei a assistir séries irlandesa, da espanhola, portuguesa. Então, assim, a gente não fica, sai um pouco do americano ou brasileiro. E eu achei muito interessante ter essa possibilidade de descobrir essas produções de outros países bem diferentes do que a gente está acostumado. Eu ratifico isso. Eu estou assistindo atualmente uma série que é na Islândia e outra é francesa, e é bem estranho a primeira vez que você assiste uma série diferente do eixo americano, porque as perspectivas são outras, né? E realmente a Netflix tem apostado mais nesse caminho. Tentou sair das grandes produções dela a umas produções estrangeiras, apresentar isso para o seu público. Eu quero reiterar também que nem sempre o streaming tem que ser pago. Uma grande força do streaming a parte de games, tem a Twitch.tv, que está aí fazendo faz tempo já, que está no mercado e cada vez está crescendo mais. Até agora está conseguindo mais concorrentes, mas mesmo assim ela ainda se destaca. A Twitch, ela é potente, né, cara? A Twitch é muita gente fazendo stream. Eu já fiz stream durante 2 anos, basicamente. Atinge um público muito bacana, dependendo do jogo que você jogar, né? E é um serviço extremamente funcional. Há 2 anos atrás, ela ainda era um pouco mais... ela tinha aqueles problemas, ainda era meio capenga, mas hoje em dia, cara, é muito tranquilo. Se você tiver uma conexão bacana, por exemplo... Eu assisto aqui em casa campeonato de LoL, assisto stream de amigos, tal, e tudo mais, e tá muito bacana, tá? Tá bem tranquilo, é suave. Eu gosto muito, eu sou um consumidor da Twitch, sempre fui, né? Acompanho amigos meus, tal, e a Twitch, ela cresceu demais, eu confirmo
completamente o que você está falando, Pedro, porque se você pensa num serviço de streaming de jogos, o pessoal primeiro vai assistir, não, vou assistir uma stream na Twitch. E detalhe, galera, a stream na Twitch é ao vivo, tá? Dá também para você deixar alguma coisa gravada, você gravou soltando lá, mas a maioria do pessoal faz ao vivo, né? É o quem sabe faz ao vivo do esquema. E Bruno, fala para mim, você que foi atrás aí, falando novamente dos serviços aí da Netflix, a gente falando dos seriados próprios, né, da Netflix, a gente lembra falando no mais recente, o La Casa de Papel, aquele que você maratonou com seus avós lá nas montanhas. Conta pra gente, o que você pode falar dessa superprodução, se ela foi bacana para você, essa experiência legal, conta pra gente. Sobre o La Casa de Papel, eu tomei 2 notas. A primeira é que, no geral, tanto a primeira e a segunda parte, agora quanto a terceira parte, foram muito bem produzidas, foram muito bem roteirizadas, ao mesmo tempo que pegou muito a vibe da popularidade, o que nem sempre é tão positivo. Como a série foi muito memeática, né? Teve uma explosão de memes, teve uma explosão nas redes sociais, então ficou claro que tentaram fazer a continuação agora, por exemplo, e tem esse caminho de ser mais popular, mas ao mesmo tempo isso pode se tornar perigoso com o futuro da série, né? Se eu tomar um certo cuidado, mas eu confio muito na Netflix, ela sempre tem séries muito boas, sempre dá oportunidade para pessoas, para produções independentes fazerem um bom trabalho, e realmente hoje são poucos os trabalhos que não são tão agradáveis assim. Aliás, é interessante notar que a Netflix começou a investir mais pesado nesse tipo de produção quando começou a crescer o serviço de streaming de filmes e séries, né? Então, depois que a Amazon lançou o Prime Video e outras começaram a anunciar que também ia lançar a sua própria serviço de streaming, foi quando a Netflix já estava lá produzindo suas produções independentes e conseguiu se destacar agora nesse mundo que está bem competitivo, né? Excelentes pontos, Bruno. É uma série que comprova como que é problemático quanto o público influencia demais a série. O cancelamento da série TOA, que o público anda insatisfeito, né? Depois de iniciar a segunda temporada, estava sendo campanhas para continuar. E outro ponto que você levantou que é muito importante agora, o império da Netflix está sendo ameaçado, né? Com tantos players no mercado, entrando agora a Disney, o HBO Go, a Amazon Prime Video, vai diversificar muito o mercado para nichos, né? Se você gosta de um conteúdo mais família, provavelmente você vai continuar assinando Netflix. Se você quer produções independentes, produções originais mais fortes, talvez a Prime Video que chame mais a atenção. Eu creio que o mercado vai cada vez mais se dividir para nichos para poder acomodar, já que ninguém é maluco o suficiente a assinar todos os pacotes de streaming que tem no mercado. Eu concordo com você, Pedro, mas assim, como a Netflix foi a pioneira, é bem provável que todo mundo tenha uma Netflix e algum outro específico que goste mais. Por exemplo, a gente que tem criança, é bem provável que a gente assine a Disney, uma vez que o que é da Disney vai sair da Netflix por causa do novo serviço da Disney. Só lembrando que esse marketing de empresas anunciando que agora vai ter um serviço de streaming exclusivo para grandes produções ou produções recentes que saem do cinema e chegam para a internet, não é novidade de agora. Há pouco tempo atrás, e até hoje temos a Netmovie, que quando lançou para competir com a Netflix, lançou justamente com esse slogan, que seria um serviço de streaming com os filmes com maior produções e tudo mais, e a Netflix continua aí o seu reinado. Então, eu acho que a força da Netflix que tem, tanto de ser pioneira, quanto de já estar no ramo e ter muita experiência com isso, e poder testar várias coisas novas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, convidaram alguns youtubers para poder produzir vídeos,
filmes, séries e tudo mais, ou então testar novas tecnologias, como a que testaram no Black Mirror, é o que vai garantir o futuro da Netflix. Sem contar nas produções que eles estão fazendo de filme sem passar no cinema, né? Eles estão desbancando até cinema. Ganhando Oscar na academia lá do cinema do Oscar lá, eles jamais imaginariam que um serviço de streaming seria capaz de desbancar alguém na maior premiação que existe do cinema. Bom, aliás, eles têm produções na Netflix que, assim, falando assim no mundo nerd, por exemplo, Demolidor, Justiceiro, cara, foi muito bem produzido, mas muito bem produzido mesmo, com uma semelhança, assim, muito boa com as produções de quadrinhos. E falando sobre o Oscar, foi muito interessante ver que uma produção que foi direto para Netflix concorreu esse ano. Como o Pedro já falou no começo, tá havendo quebra de paradigmas aí. Mas agora lembre-se que a Netmovies não vingou, né? Mas os novos players do mercado são muito fortes, né? A Prime Video e a Disney são os principais, pode ser os principais algozes da Netflix. Claro que eu não creio que a Netflix perecerá, mas eu creio que ela vai perder bastante clientela por causa desses players. Na verdade a Netflix, aqui no Brasil, ela é meio pioneira aqui no Brasil, porque foi a primeira que a galera começou a adquirir, e o preço da Netflix no começo era muito bacana, era muito atrativo. Na verdade, aqui no Brasil, né, na nossa atual situação, a galera vai mais brigar no preço do que nem tanto pelo conteúdo, né? O conteúdo vai mais pela necessidade das pessoas, como a Andressa falou pra gente, né, no caso. A Prime Video, como vocês falaram, por exemplo, tá apostando em nostalgia. Não sei se o ouvinte tem Prime Video, tá? Mas a Prime Video tem muita coisa bacana, assim, para quem tem mais de 30 anos aí, tem bastante filmes clássicos. Esses dias estava até com Tokusatsu, né? Tem Jiraiya, Jasper, quem é da minha época assistia, né? Só que lá nos Estados Unidos, a Netflix tem uma concorrência absurda. Lá tem a Hulu, tem o serviço de streaming da DC agora. Quando sair o Disney Plus, né? O Disney+, também vai entrar com tudo em cima da Netflix, né? Só que o acervo da Netflix lá também, galera, é 3 vezes maior do que o acervo que tem aqui no Brasil. Só lembrando também como é poderoso essa ferramenta para divulgação de ideias e tudo mais. Atualmente tivemos eleições na Ucrânia e o presidente da Ucrânia, que foi eleito, fez uma série, e essa série foi exibida na Netflix da Ucrânia. Então, é bem interessante ver como hoje esse serviço, por mais que a gente não perceba, ele é muito influente, até na nossa maneira de pensar. Tá vendo? É um conteúdo diferente, específico, mas se uma pessoa interessada em política procurar, vai acabar achando, entendeu? É uma coisa assim que é diferente, né? Antigamente a gente ia atrás desse tipo de coisa quando a gente esperava o Jornal Nacional ou numa mídia física de papel, tal e tudo mais. E hoje tem uma gama de conteúdos, pelo menos aqui no Brasil ainda eu acho isso um pouco limitado, mas quem sabe lá fora isso seja muito mais comum. Eu penso que seja um pouco mais abrangente lá fora esse tipo de conteúdo para a gente encontrar nos serviços de streaming. Para ficar mais claro do que eu estou falando, eu não vou pronunciar o nome dessa pessoa, porque eu não falo ucraniano, mas ele hoje foi eleito esse ano presidente da Rússia, e ele é um comediante. Ele fez uma série chamada Servo do Povo, em português, que aborda justamente uma temática política, e ele fez o papel do presidente da Ucrânia. E a série depois foi para a Netflix, e lá, né, na televisão também passou e fez um relativo sucesso lá. As pessoas gostaram do papel dele como presidente, e ele se candidatou a presidente da Ucrânia, e com propostas um pouco rasas, mas com a interpretação que ele teve, ele conseguiu ser eleito. Então, mesmo as pessoas não gostando, não sendo politizadas assim, aliás, sendo até mais antipolítica, o serviço de streaming conseguiu ter esse acesso de um comediante virar presidente da República, da Ucrânia, no caso.
voltando agora ao assunto referente aos serviços de streaming disponíveis hoje, tirando a Netflix e o Crunchyroll, que a gente já falou, alguém consome algum outro serviço de streaming? Algum de vocês? Spotify, é claro. Aqui em casa a gente consome também o Prime Video, né? Eu já consumi o serviço da NBA há um bom tempo atrás, mas agora com o dólar, essa facada aqui tá meio que impossível. E falando sobre as produções da Netflix, no caso, as específicas da Netflix, existem séries hoje que já estão com um status nerd muito grande, né? Como Stranger Things. É uma série muito bacana, não sei se o ouvinte já assistiu, mas a gente indica que o ouvinte assista. É uma série muito nostálgica. Se o ouvinte tiver mais de 30 anos, vai ser mais nostálgico ainda. E é uma série muito boa, né? É um tipo de produção diferente, né? Tem criança envolvida na série, mas não é uma série infantil, né? É muito bacana esse tipo de conteúdo. Eu notei que a Netflix trabalha com conteúdos específicos, sempre buscando a nostalgia. Tem também aquele seriado Glow. Algum seriado em específico que vocês tenham assistido, tanto na Netflix ou quem sabe no Prime Video, ou em algum outro serviço de streaming, se vocês tiverem acesso a algum outro serviço de streaming americano, como o Hulu? Alguém conhece alguma série que traz nostalgia para vocês? Uma série diferente que traga nostalgia, não. Mas com o serviço de streaming ficou mais fácil de assistir as séries antigas quando eu era criança, os desenhos e tudo mais. E isso sim causa nostalgia, pelo menos em mim. Você falou agora há pouco também do Spotify, né? Spotify é uma mão na roda, né? Spotify não tem nem o que falar. Se o querido ouvinte não conhece, Spotify é uma plataforma de streaming, só que é de músicas, né? Hoje em dia, você tem MP3 no computador, é só se você não tiver conexão com a internet. Hoje em dia, a galera usa o Spotify. O Spotify também tem planos gratuitos, tipo o Crunchyroll, só que com propaganda no meio, né? Todos vocês usam o Spotify. No caso, eu aqui, o Léo, né? Eu uso o Spotify tanto para ouvir música quanto para consumir podcasts. E vocês? Vocês usam o Spotify também? E eu não baixo música, eu acho no meu PC desde a época do Emule. Então, realmente, o mercado da música é outro agora. Realmente, cada vez mais no streaming. Cara, você foi longe agora no Emule, hein? O Emule era aquele negócio, né? O Emule, na verdade, galera, o Emule era aquele peer-to-peer, né? Que nem o pessoal fala, né? Download peer-to-peer. E o Emule era complicado, né? A gente ia baixar um clipe, ia baixar uma música, ia baixar o filme do Homem-Aranha, a hora que você... E pirata, né? Obviamente, galera. O Emule era uma parada para você pegar pirata os conteúdos. A hora que você abriu o arquivo que você tinha baixado, ou era filme pornô, ou era filme do Todo Mundo em Pânico, que vinha direto, né? Acontecia muito esse tipo de coisa com relação com relação ao Emule, né? Tinha um Emule, tem também, quando a gente começa a voltar mais no tempo, a gente também teve o Napster, né? Que eu acho que foi um dos pioneiros no compartilhamento de arquivos, né? A galera baixava MP3, teve até aquela treta com o Metallica por causa disso, né? E quanto ao serviço, hoje em dia o Spotify tá tão utilizado que bandas já estão soltando o conteúdo também direto nele, né? Bandas de rock, para quem acompanha o cenário de rock and roll, as bandas de rock já estão soltando o conteúdo direto nele também. Começa por ele, depois que os caras vão atrás de mídia física, porque ainda é muito caro para você produzir mídia física para você vender, porque entra toda aquela parada de encarte, do físico do CD também. Isso é muito complicado. Vocês gostam de ouvir novidades no Spotify e podcasts, né? Obviamente, né, a galera daqui do Crossovercast ouve bastante podcast, né? Tanto é que a gente gosta muito. Mas vocês acham que os conteúdos de podcast que são distribuídos pelo Spotify se adequam ao que vocês, por exemplo, querem? O Spotify começou O Spotify aproveitou essa onda dos podcasts para poder começar a distribuir também. Mas, na minha experiência com o Spotify de podcast, eu acho uma boa plataforma para se ouvir, mas ainda não é completo. Tem muitas coisas que faltam
ou que demora muito desde você apertar, desde que o produtor aperta o play e eu depois escuto. Então, para ouvir, a estrutura dele é muito boa, né? Porque é pensado em música, então acaba sendo auxiliar. Mas para poder ter diversidade ou ter essa história de a pessoa já publicar e você já poder ouvir, eu acho que ainda é um pouco complicado. Mas sobre isso, é bem solucionável, porque o Google tem serviço de podcast, de streaming, bem mais fácil do que... E é gratuito, né? Sem propaganda, sem nada. Fica a dica. O Apple Podcasts também, né, na verdade. Porque, na verdade, o que o Spotify faz é pegar o feed RSS, né? O feed RSS é a atualização do site que está soltando o podcast, tal e tudo mais, e só redistribuir esse. E rapidinho, só quero alertar o nosso querido ouvinte, estamos também no Spotify. Isso mesmo, querido ouvinte, nós também estamos no Spotify. Talvez você esteja ouvindo esse podcast nesse momento no Spotify, tá bom? Complementando a questão, você falou do Emule aí, Pedro, uma coisa interessante também com relação aos streams, eu acho que diminuiu muito a pirataria, porque quando você pensava em comprar mídia física ou alugar filme em locadora, na época dos DVDs, digamos assim, nem todo mundo tinha acesso, era uma coisa mais cara. E com a vinda desse serviço de streaming, tanto de música quanto de filmes e séries, eu acho que diminuiu muito a questão de pirataria, mesmo aqui no Brasil. Concordo plenamente com a diminuição de pirataria, porque se você for levar em consideração que você está consumindo um produto produzido por alguém que teve aquele cuidado de trabalhar, fazer uma pesquisa e distribuir esse conteúdo, né, acaba se tornando até de bom grado, né, você pagar por esse serviço. E às vezes as pessoas acham, não importa se o serviço for barato, se o serviço for de qualidade. Se o cara tiver a chance de piratear, ele vai piratear. Às vezes falta um pouco de crença das pessoas umas nas outras, né? Porque, na verdade, não. Na verdade, a maioria quer pagar pelo trabalho, quer receber um bom conteúdo e quer pagar por isso, entendeu? Às vezes as pessoas não querem ir pro lado negro da força porque tá querendo, não. E eu concordo plenamente com o Andrés. Com o tempo, com o desenvolvimento desse serviço, a galera deixou mesmo de piratear. Na verdade, é aquela coisa, a gente torce para vir alguns serviços de streaming para cá, como esse da Disney que vai sair, a gente não sabe ainda quando vem para o Brasil, e nem o da DC, por exemplo, que eu também gostaria muito, mas assim que vir, com certeza eu vou estar pagando esses serviços para consumir aqui em casa. Você falou de todo mundo quer pagar para ter um bom serviço, todo mundo quer pagar um preço justo, né? Então, o serviço de streaming é um preço justo, um serviço de qualidade. Complementando o que vocês dois falaram, hoje até o Google Play oferece, eu falo do Google Play, do Google e tudo mais, porque eu uso Android, então eu não sei como funciona na Apple, mas eu sei que o Google Play oferece um catálogo de vários filmes antigos, novos, bons, e um preço, na maior parte das vezes, justo. Tem hora que é um preço mais caro, mas muitas vezes um preço justo. É um filme mais acessível, fácil de você abaixar e assistir. Então, ajuda bastante também nesse combate à pirataria. E realmente os streamings, né, diminuiu com a pirataria, e isso motiva ainda mais o pessoal continuar fazendo streaming, porque muito da verba, às vezes, que uma banda ia criar um CD novo, não se via retornando, né, e agora, apesar de ser um preço teoricamente mais baixo, não ter uma mídia física, mas tem um retorno muito maior. Eu gosto que realmente o pessoal está disposto realmente a ouvir um negócio original do que um pirata. Quando a gente fala no preço justo, é justo mesmo. Tipo assim, falando a nível Brasil, é justo mesmo. No caso, a Netflix, no meu ponto de vista aqui, a Netflix é a que a gente mais usa para as crianças, eu uso, a Andressa usa, né? E a Andressa usa até que bem, viu? A Andressa usa bem, porque, só contextualizando o ouvinte, minha esposa é engenheira civil. Então, minha esposa, enquanto está trabalhando aqui, ela solta a Netflix aqui, meio que ela ouve vira um episódio de radionovela, a Netflix para ela, porque ela
dá um alt tab e só fica ouvindo, mas ela consome mesmo assim. E o tanto de conteúdo que tem, porque vamos ser sinceros, quem nunca abre aquele menu da Netflix e não fica perdido? Tipo assim, vou assistir um filme. O cara liga lá, a parada lá, duvido que não tem ninguém que fica pelo menos uma meia hora, a não ser que já saiba o que vai assistir, obviamente, mas pelo menos fica meia hora lá, passando para tudo quanto é menuzinho diferente de filme. Então, pelo preço que a Netflix tem hoje no Brasil, não estamos fazendo propaganda para Netflix, tá, gente? A gente só tá contando. Mas pelo preço que a Netflix cobra da gente hoje em dia, pelo tanto de conteúdo, no meu ponto de vista, tá justo. O que vocês acham? Não, é engraçado também que hoje em dia já tem aplicativos para fazer tipo de uma roleta russa para séries e filmes da Netflix, tamanho o catálogo já está disponível. Isso lembrando que o nosso, como você já mencionou, Léo, o nosso catálogo é bem menor que o americano. Então, é engraçado. E realmente o preço por tudo isso eu acho realmente justo. Tem, e tá tendo bastante coisa bacana, tá? Mesmo a gente falando que o catálogo nacional aqui brasileiro é menor que o estrangeiro, eu acho ele um catálogo assim bacana assim, pra gente que trabalha o dia inteiro, tal e tudo mais, quer chegar só dar aquela relaxada. Também ele é de fácil acesso também, né? Tem menus bacanas, tal. Sempre os menus da Netflix ele trabalha personalizado para que você quer, né? Eles colocam hoje em dia esse tipo de funcionalidade onde que você no seu cadastro, ele faz um registro do que você mais assiste e sempre te sugere alguma coisa mais perto do seu gosto, né? O meu, por exemplo, aparece a Peppa Pig sempre primeiro, não que eu goste, mas né, as minhas crianças gostam. Mas só para vocês entenderam mais ou menos a ideia, né? Conforme vai assistindo, o serviço de streaming, ele faz isso, tanto a Netflix, como o próprio Spotify, que é de música, o Prime Video faz isso, né? E agora, voltando a falar do Crunchyroll, o Crunchyroll, aqui na nossa casa, ele se tornou um serviço de streaming muito bom, porque a gente consegue acompanhar hoje em dia, os melhores animes da temporada de uma forma muito mais consistente do que antigamente, né? Como o Pedro falou, antigamente a gente tinha que baixar de fansubs, né? E recentemente houve uma treta do próprio Crunchyroll com esses fansubs ou sites que distribuíam anime de forma gratuita, né? Tipo, de forma pirata. O que você acha, Pedro? Você que é um consumidor ávido de animes, sabe que nem todo anime tá lá no Crunchyroll. Tem outros animes que a gente tem que consumir de forma Jack Sparrow aí. O que você acha com relação ao serviço de legendas, o trabalho de legendas, tanto do fansub quanto do Crunchyroll? Você acha que tá contente? Como é que tá? Então, sobre as legendas, né, o Crunchyroll realmente manda muito bem. Só tem um ou outro episódio, talvez, que a legenda fica errada nos primeiros instantes que o episódio é solto, mas logo eles arrumam. Mas a respeito dessa treta que teve, o diretor do Crunchyroll, que atualmente até patrocinou um anime, que é o Tate no Yusha, o Herói do Escudo, foi quase totalmente patrocinado pelo Crunchyroll, sendo que no mundo dos animes, né, era muito restrito ao próprio Japão. Apesar do sucesso internacional de algum anime, valia muito mais o sucesso nacional no Japão. E através do Crunchyroll já é possível quebrar esse paradigma também. Por isso eu acho muito importante você procurar meios legais, porque você também está favorecendo a indústria para continuar produzindo outras obras. É sempre bom lembrar que é bom, né? Isso que o Pedro falou é muito importante, tá, querido ouvinte? É sempre bom lembrar que quando você consome pagando o serviço, você está contribuindo para que você está sendo uma das pessoas que fazem essa empresa entender que esse produto que ela está produzindo vai ser consumido, vai ser pago, as pessoas estão gostando e sempre vai estar produzindo mais. Então é sempre bom, né? A galera sempre ter isso em mente, que hoje em dia, para você produzir qualquer coisa, demanda tempo, pesquisa, equipamento e mais
qualquer tipo de particularidade do conteúdo que tenha que ser produzido. Só quero salientar, querido ouvinte, que eu entendo, nós entendemos a importância, por exemplo, dos fansubs. No começo, aqui, né, do acompanhamento de animes aqui no Brasil, realmente tem várias obras que só se acha em fansub, então tem sua importância nesse aspecto, e resgatar, talvez, animes antigos que estão só vivos por causa da própria comunidade. Então, isso eu queria salientar. Benditos fansubs, né? Os fansubs que trouxeram, de certa forma, o anime para o mundo todo, né? Porque tem fansub no mundo todo, tá, galera? Mas aqui no Brasil, o trabalho de fansub sempre foi muito importante para ajudar nessas divulgações aí. E até hoje tem muito anime que não tem serviço de streaming nenhum, tá? Vai ter anime que você só vai encontrar em fansubs, animes antigos principalmente, né? Tirando aquele os famosos programa do Chaves modo anime, né? Que o pessoal fala que é aquele anime que é famosão e todo mundo sempre assiste. Tirando esses daí que nunca vai ter problema, você sempre vai achar num serviço de streaming. Mas os fansubs, durante muito tempo, tiveram essa grande importância aqui no país. Ok, voltamos agora com mais um bloco do nosso Crossovercast, que hoje está falando sobre serviços de streaming e como o serviço de streaming está na nossa vida hoje em dia. Porém, podemos lembrar que a própria Globo, a gigante Globo, aqui a nossa rede, a rede mais famosa do Brasil, também tem um serviço de streaming agora, onde que tem as novelas antigas dela, seriados aí. O que vocês podem falar sobre isso? Não só a Globo, mas tem vários canais, né? Os canal de assinatura também, que tem disponibilizado os seus conteúdos através de streaming. Eu acho que numa tentativa de não perder o público, porque essa facilidade de você poder acessar na hora que você quer e não depender de uma grade pré-determinada, está fazendo muita gente cancelar os canais, pacote de TV por assinatura, e ficando só com uma internet boa mesmo para ver os streams. E falando da Globo, até podcast ela já entrou nesse mundo aí então ela está tentando não perder o público dela, porque as audiências dela têm caindo vertiginosamente. E não só ela, como não está querendo perder público, como você citou aí também, né? As empresas de TV a cabo, né? Que gostaria de lembrar ao querido ouvinte que a TV a cabo aqui no Brasil é uma máfia, né? O pessoal hoje, eles colocam esses pacotes absurdos aí pra galera, cobram um preço absurdo e também não dá um serviço de qualidade, né? É incrível como um serviço de streaming como a Netflix consegue devolver em conteúdo pro consumidor muito mais do que você assistir hoje em dia uma TV a cabo, né? Por exemplo, eu trabalho com uma galera que é muito fã de futebol e os caras falam, olha, cara, eu pago só o pay-per-view de determinado canal e o resto eu quero que se ferre. O cara não quer saber. Por quê? Porque sabe que o plano é muito caro, às vezes só um pay-per-view, às vezes dependendo do que a pessoa quer assistir, um Big Brother da vida aí, ou futebol, às vezes acaba saindo muito mais caro do que o cara pagar 5 Netflix aí para a família inteira, entendeu? Às vezes fica bem mais caro do que isso. Aliás, essa questão de streaming já é tão difundida que até a cultura, para quem gostava de assistir que até a cultura, para quem gostava de ver as séries antigas, né, o Castelo Rá-Tim-Bum ou Mundo da Lua, também já tem o seu próprio serviço de streaming há um bom tempo. Aliás, para quem gosta de política também, eu recomendo bastante. É a adaptação, né? A galera tem que se adaptar, né? O fornecedor tem que se adaptar aos seus consumidores, né? A regra do negócio na atual crise econômica do Brasil e do mundo, às vezes, dependendo do país que for, tem que se adaptar. A empresa tem que dar um jeito. E o Brasil aqui, durante muito tempo, a pessoa ficava muito naquele mundinho.
SBT, Record, Bandeirantes e Globo. SBT, Record, Bandeirantes e Globo. E isso foi mudando, entendeu? Aliás, graças ao advento da internet também, né, hoje em dia as pessoas conseguem informações muito melhores. E hoje, né, se também não fosse o advento da internet, hoje também a gente também não teria esse serviço de streams que a gente tem hoje, né? Esses serviços aí que trazem tanto conteúdo bom para nós. Além para entretenimento, algum de vocês também usam algum serviço de streaming para poder ter um outro tipo de conteúdo, não frequentemente, mas esporadicamente? Eu no caso, tipo, tirando a parte de entretenimento, eu já usei a Netflix, tipo assim, eu já assisti show da Netflix, entendeu? Deixei rolando alguma música bacana, um show bacana lá e virei pro canto e dormi. Isso daí eu já fiz também, entendeu? Mas assim, no final das contas, acaba sendo como um momento de relaxamento ou de entretenimento. Mas para pesquisas assim como você fez, eu ainda não precisei fazer, né? Eu não tive necessidades de fazer. Mas é muito bom saber que alguns conteúdos, né, específicos dá pra gente ir atrás. Então, realmente, quando eu estava ainda no metade do meu curso de engenharia, eu usei muito para videoaula, mas atualmente realmente é apenas entretenimento e acompanhamento de campeonatos, essas coisas. Eu pergunto isso principalmente porque hoje, na minha vida diária, o que eu mais uso o serviço de streaming é para realmente se informar. Eu gosto muito de política, gosto de ver jornal e tudo mais. E como eu não consigo parar para fazer isso, ou não vou ligar a televisão normal para ver o Jornal Nacional, eu prefiro muito mais ouvir um podcast, ouvir alguma coisa que me informe decentemente e que eu possa ter um controle sobre isso, né? E, querido ouvinte, caso você queira conferir a discrepância, né, entre o serviço de streaming com a TV a cabo, caso você queira assinar o Netflix, HBO Go, Amazon Prime, a Globoplay, o Mubi, Telecine Play, Crunchyroll, Look, Outflix, Spotify e o Kindle Unlimited, ia pagar R$250 só de assinatura, o que te daria conteúdo para uma vida inteira e seria o mesmo preço que um plano médio de uma TV a cabo, com acesso a HD e 2 pontos, talvez. Então, olha só a discrepância entre preços. Falando nisso, a galera deu uma reclamada do HBO Go, né? A galera tava reclamando, né, quando saiu a última temporada do Game of Thrones, né? O pessoal tava meio que reclamando, né, do serviço de streaming no começo, que não tava muito bacana. Mas isso que você falou é um negócio muito importante, né? Juntando o preço que você paga nesse serviço de streaming mensalmente, você tá pagando menos do que um pacote absurdo desses aí, milionários e mafiosos aí dessas empresas, né? Tipo uma Sky da vida. É muito complicado, né? A gente saber que ainda hoje o pessoal quer levar vantagem em um serviço que, vamos falar sério, velho, tá meio que ultrapassado, cara. Não tá mais naquele. Não é mais um passo a mais pro futuro. É um retrocesso. Chegando aqui no último bloco do nosso programa para finalizar, mas antes de finalizar, eu gostaria de pedir para os nossos queridos membros do Crossovercast sugerir uma plataforma de streaming e um programa que eles gostem e sugerir para os nossos queridos ouvintes. Pedro Fusaro, por favor, faça suas sugestões. A minha sugestão fica para Steins Gate, um anime da Crunchyroll. É o melhor anime de ficção científica que eu já vi. Bruno Azevedo, e as suas sugestões? Como falamos pouco de política nesse programa, eu sugiro o Roda Viva, que é um programa da televisão, da cultura, e hoje está disponível no stream da cultura. E só para completar mais um pouquinho ainda, um podcast que você tem disponível no Spotify é o Xadrez Verbal, que é sobre política internacional. Muito bom, muito bom.
E a nossa dama, Andressa Palmieri, o que você sugere? Você que é uma assídua consumidora do Netflix, avaliadora do serviço de streaming, o que você pode dizer pra gente? Eu vou te falar uma coisa. Sabe aquela história de ficar 30 minutos na frente da menu da Netflix para resolver o que vai assistir? Isso acontece comigo. Eu gosto muito de vários assuntos, de vários temas. Então, assim, eu recomendo debruçar, se enfiar, se apaixonar pela Netflix de forma geral. Ou seja, queridos ouvintes, fiquem meia hora na frente da Netflix procurando o seu conteúdo também. Essa é a sugestão da Andressa, que eu vou falar para vocês, hein? É um dinheiro muito bem gasto aqui em casa, Netflix, tá? Molecada aproveita, eu assisto. A Andressa que, cara, o que eu perguntar de série, a Andressa tá assistindo, a série do momento, ela sempre tá lá para me contar. Então, isso que ela falou é muito verdade, tá? A gente recomenda que você tenha esse serviço de streaming em casa e aproveite ele ao máximo. Tem conteúdo para aproveitar. E eu recomendo, para quem não tem, o Prime Video, tá bom? Da Amazon, tá? E a Prime Video também tem produções especiais, tá? Produções específicas dela, assim como a Netflix tem. E uma muito recente que eu gostei bastante é o seriado The Boys, tá bom? O seriado The Boys é muito bacana, eu recomendo a todos esse seriado. E essas foram as humildes sugestões da equipe Crossovercast para você que quer conhecer os serviços de streaming ou já paga algum, mas não sabe o que assistir. Vale sempre lembrar que o Crossovercast é o podcast do site www.crossovernerd.com. Acessem na sua casa, nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente sempre está lá. Não se esqueçam de curtir a nossa fanpage no Facebook, onde muitas atualizações diárias acontecem. Sempre tem promoções da Amazon que a gente compartilha lá com vocês, tá bom? A gente compartilha sempre promoções aí, ofertas do dia, quadrinhos, games, o que tiver aparecendo, a gente sempre compartilha lá pelo nosso Facebook. Então, não deixem de nos acompanhar por lá. E agora, nos despedimos de vocês. Bruno Azevedo, gostaria de deixar um tchau para os nossos ouvintes? Até logo e até a próxima aventura. Pedro Fusaro. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Andressa Palmieri. Até a próxima e não percam muito tempo no menu da Netflix. Isso aí, galera. Muito obrigado. Eu também me despeço de vocês. Até o próximo episódio do Crossovercast. Tchau!